seu, ele vem de fora e traz aquela corocinha. Ele chega ao pé da panela. A panela é a igreja, a panela somos a igreja. Já teve muitos ingredientes hoje, mas agora está vindo a parte principal do cozinho. Agora está vindo a parte principal. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele, quando chega ao pé da panela, ele não pega, meus irmãos, na corocinha e deita inteira lá para dentro. Porque se ele deitava a corocinha inteira, o povo ia ver, o povo ia reparar. Não posso comer aí porque tem corocinha. Mas sabe como o diabo está agindo hoje em dia? É os obreiros da casa de Deus que estão indo buscando estratégia para o mundo. E eles, quando chegam dentro da igreja, eles não trazem tudo de uma vez. Ei, olha no céu onde Eliseu fez. Cortou uma rodela de corocinha e jogou para dentro da panela. E corta uma soda e foi jogando. O diabo está entrando aos poucos dentro da igreja. Meus irmãos, ele não entra em figura, ele entra disfarçado. É um pouquinho hoje, é uma luzinha hoje, é uma fumacinha amanhã. Meus irmãos, tem até já a dança de country, tem o touro mecânico nas igrejas, tem a festa dos anos 60, tem a festa break, tem a festa dos irmãos caipira. E eu fico vendo, meus irmãos, que quando eu prego, se eu imitar um pastor, vai criticar que eu imitei um pastor. Mas quando o camarada, um peixe que já acabou há muito tempo, ele resolve fazer uma festa caipira, ele prega contra o alcoólatra, ele prega, meus irmãos, contra aqueles que se prostituem no mundo. Mas quando faz a festa caipira, ele sabe se vestir de alcoólatra, sabe se vestir de boiola, prega contra o homossexualismo. Quando faz festa caipira, ele se disfarça de boiola dentro da igreja. Tem igreja aqui, amado, tem igreja em Lisboa, meus irmãos, que até homem, quando faz festa na igreja, passa batom em homem que diz que está grávido. Olha que nós estamos vivendo com a igreja já acabou a água. Quando acaba a água, é porque ela se zigue-zague. Meus irmãos, lá em Londres, tem igreja fazendo festa brega. Meus irmãos, sabe qual é o nosso mal? Quando ele foi buscar Jesus do céu, mesmo para pregar tanto assim não, mas Deus da graça. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando ele foi buscar a corocinha, sabe qual é o nosso problema? O problema não é trazer uma coisa nova para dentro da igreja. O problema é ver onde começou, de onde vem, de quem vem, meus irmãos. Porque quando eu vou para a Bíblia Sagrada, a minha Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha Bíblia fala, e no princípio, ela está dando uma pista onde todo começou. O homem veio do macaco, não, porque a minha Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia fala que Jesus, ele veio ao mundo, e a Bíblia fala lá em João capítulo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. Ou seja, ele está dando pista onde tudo começou. Hoje não, pessoal lá fora, festa brega, vamos fazer festa brega. O que é festa brega? É se vestir mal, aí se veste boiola, aí se veste todo escandaloso, roupa apertada, roupa. Meus irmãos, que mundo que nós vivemos. O camarada vem e faz festa brega, pega na internet, vai pesquisar a festa brega, vai pesquisar tudo que vê a festa brega. Festa brega, mistura de Irlanda com costumes europeus, que representa a briga no Brasil. Aí quando vai da Europa para o Brasil, no Brasil tem uma rua chamada Doutor Nóbrega, mas na rua Doutor Nóbrega existia um letreiro. Naquele letreiro, a Bíblia, meus irmãos, a história fala que as letras fossem apagando e só restou as letras brega. E lá nessa rua brega, meus irmãos, um puteiro, um lugar de prostituição. E até a primeira música brega que eles fazem, eu não vou para o puteiro, eu não vou, aliás, para o brega, porque no brega entra negro e entra branco, na altura da escravidão. O negro que queria, meus irmãos, ter uma relação ia para o puteiro. E lá no puteiro, o puteiro já sabe que aceita de tudo. Meus irmãos, é a primeira música brega que eles fazem, eu não vou para o brega, porque no brega entra branco e entra branco, meus irmãos. Ele estava fazendo acepção de pessoas, uma música, e ele está falando, meus irmãos, onde começou o brega. Depois a igreja evangélica, que se diz que evangélica, está carregando pão, mas acabou a água há muito tempo, já acabou a palavra, já acabou o Espírito Santo, e eles vão agora querer carregar o brega para dentro da igreja. Meus irmãos, tem que ver onde tudo começou, tem que ver as origens do brega, tem que ver onde começou. Meus irmãos,
festa junina, veio de Portugal, festa dos santos populares, a festa de São João, a festa do Espírito Santo, meus irmãos, e está tudo dentro das igrejas, fazendo festa para todo mundo, meus irmãos. E eu até sabe que eu entrei na embalagem. Até falei para o pastor Cideval, vamos fazer uma festa dos anos 60. Quem quer a linda com a gente fazer uma festa dos anos 60? Se eu perguntar para você, o que você vai representar? Michael Jackson. Se eu perguntar o que você vai se vestir de, eu quero saber o que você ia dizer. Mas, meus irmãos, vamos fazer a festa dos anos 60. Mas eu não falei que era dos anos 1960. Vamos fazer uma festa dos anos 60 depois de Cristo. Vamos imitar Paulo, vamos imitar Pedro, vamos imitar aleluia da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A minha Bíblia fala que o que crescia não era a igreja. A minha Bíblia fala lá em Atos, meu livro da história da igreja, e crescia a palavra de Deus, e o número de cristãos aumentava. Só aumenta quando a palavra cresce. Hoje não, hoje é tanta música, é tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Sabe por quê? Eles querem pão e querem engolir seco, mas não quer mais a aguinha, não quer mais o Espírito Santo, não quer mais palavra genuína. Andou errante pelo deserto, andou errante. A igreja, meus irmãos, tem se apostatado aos poucos. A igreja tem se apostatado. Meus irmãos, se não pegar, mas aquela música lá, estamos fazendo um movimento, não pode me chamar de quadrado. Porque tem gente que fala que eu sou quadrado. Mas eu fico feliz porque sou quadrado. Porque quadrado, ele está firme. Esse povo redondo é levado por todo o vento de doutrina. Aleluia, Jesus. Também eu sou quadrado na sociedade. É bom ser quadrado, porque fica esse povo redondo. Veio o diabo dar um chute, leva ele lá para uma heresia. Veio outro demônio dar um chute, leva ele para o movimento. Hoje, meus irmãos, a Bíblia fala que no tempo de Isaías ele teve um encontro com Deus e a fumaça veio, mas naquela época não tinha máquina de fumaça, não tinha máquina de enxugar fumaça. Esse irmãos, a fumaça era a glória de Deus. Nós temos que a fumaça de Deus voltar à igreja, mas não é com máquina, é com o joelho, é com oração e com Bíblia, palavra e a presença do Espírito Santo. Coisa boa, vai para casa, fica lá. Escolheu a pior parte, você não é igual a Maria, escolheu a melhor parte. Ninguém vai tirar essa de você. Escolheu a melhor parte. Tem gente que escolheu a cama. Hoje, Jesus do céu. Hoje, meus irmãos, antigamente a Bíblia fala que a luz era acendida no templo. Tinha que ter uma luz acesa. Que luz era essa? Representando o Espírito Santo. Hoje já não tem mais o Espírito Santo. Eles têm que colocar uma luzinha às cores, macia, e tem grego a luzinha às cores. Que evangelho bonito esse! O meu evangelho ainda não mudou. Apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas: olha, se alguém nos pregar outro evangelho, ou seja, ele está falando o seguinte: o evangelho que eu prego é genuíno. O evangelho, meu irmão, eu falei que não prego porque eu quero pregar. Apóstolo Paulo disse assim: olha, quando Jesus Cristo me chamou, eu não fui ter Jerusalém com Pedro, eu não fui ter Jerusalém com o teólogo, eu não fui ter com nenhum mestre da lei. Ele já era mestre da lei, eu não sabia nada da graça, mas ele estava dizendo assim: mas aquilo que ele é sempre o Senhor, eu dou. Ele estava dizendo: eu aprendo, mas é na escola do mestre, eu aprendo diretamente com o mestre. Eu não estou aqui pregando que é o Senhor, eu estou pregando porque Deus ele está revelando, e ele está medando, porque aquele que anda perto, ele está revelando a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, ele está dizendo: o evangelho que eu prego não é o evangelho que já passou pela mão de pintores, não é o evangelho que já passou. Pedro, olha Pedro uma hora se fazia judeu, uma hora se fazia gentil. Paulo chegou para ele, Paulo pegou um apóstolo que vira apóstolo depois e chegou para ele: Pedro, o que é isso? O que tu está aí fazendo? Tu olha que faz, tu olha que faz o meu. O que tu é? Tu é ou tu não é? Ou tu está dentro ou tu não está dentro? Ele está falando do evangelho que eu prego, ainda não mudou.